Paz do Senhor, meus irmãos, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que hora estarei entrando dentro do teu lar. E no dia de hoje o Senhor ele tem colocado uma palavra, no meu coração para nós refletirmos. Aqui no livro se encontra o livro de Provérbios, Provérbios 10 e o 19, que diz assim: Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Né? E analisando, vamos analisar um pouco, né, o que o Senhor ele quer falar conosco através dessa palavra. Oi, irmãos, olha, na multidão de palavras, né, o muito falar, o falar muito, né? E está dizendo assim, na multidão de palavras não falta transgressão, né? E o que o Senhor ele quer dizer? Veja, esse livro foi escrito por, é um livro sapiencial, um livro de sabedoria, escrito pelo sábio Salomão, né? Para instruir os jovens, instruir os seus filhos, instruir, né, as pessoas daquele tempo, né? A sabedoria ela era falada naquele tempo. Então, irmãos, o falar mal do irmão podia afetar a honra de alguém. E o Senhor ele buscava, através dos seus servos, instruir o povo para andar na sabedoria. Porque a pessoa prudente, ela era tida como aquela pessoa que falava, pensava nas palavras antes de falar, ela era tida como uma pessoa prudente. E até no dia de hoje, né, uma pessoa sábia, que modera as palavras, que sabe usar suas palavras. Então a Bíblia diz assim, na multidão de palavras não falta transgressão. E o que é transgressão? Olha, irmãos, o sentido dessa palavra transgressão é a quebra de limites, violar uma lei, ultrapassar um limite estabelecido. É uma rebelião consciente, é quando você se rebela contra Deus conscientemente, sabendo do que está fazendo, sabendo o que está fazendo. Não é apenas um erro, mas um ato de desobediência, uma atitude de revolta contra a ordem de Deus. Porque quando a gente fala muito, irmãos, é a própria Bíblia que está dizendo, vocês estão vendo que a Bíblia está dizendo, quando a gente fala muito, a gente fala palavras que não era para falar. Quando a gente começa a falar muito, falar sem pensar, sai coisas que não era para falar, sai fofoca, sai mexerico, sai coisas que geram contenda, difamação, mentiras, muitas vezes eu acrescento, né, algo que não era para ser acrescentado, né? Eu vi algo assim, começa a contar além do que eu vi. Então isso aí, mas é uma rebelião consciente. Eu sei que eu estou, mas por muito falar, eu não consigo me controlar. Então a Bíblia está falando o controle da língua, está dizendo controla a tua língua, né? Porque quando você não controla a língua, você fala demais, você fala o que não deve, está contando a tua vida, sai contando a vida das outras pessoas, né? Espalhando segredos, boatos, muitas vezes coisas até que não são verdade. Então a Bíblia ela condena a transgressão, ela quer dizer a quebra de limites. É eu falar, é eu fazer algo que eu estou sabendo, consciente do que eu estou fazendo. Por muito falar. Quando você começa a falar demais, irmão, você perde o controle da sua boca e começa a falar coisas que não era para ter falado. Então, transgressão é rebelião consciente, que não é apenas um erro, mas um ato de desobediência, uma atitude de revolta contra a ordem de Deus. Uma ofensa grave, porque é um pecado que rompe a comunhão, rompe uma inflação que causa separação de Deus, né? Te separa de Deus, as tuas palavras. Quando falamos demais, nós pecamos por fofoca, mentiras, como eu já disse aqui, né? Causamos contenda, aí a gente acrescenta, né? Eu vi o fato assim, eu já conto além, isso aí também é pecado, eu estou mentindo, né? Então, pecar contra Deus, né? É uma rebelião consciente, então a Bíblia ela condena o falar demasiadamente. Lá no livro de Provérbios, lá no livro de Tiago, ele fala muito sobre esse assunto, né? O apóstolo Tiago, ele falou muito sobre esse assunto, ele nos instrui sobre isso, ele fala que a língua, irmãos, é um pequeno membro, mas que incendeia, né? Toca fogo, tem o poder de destruir uma floresta. Veja aqui Tiago 1:19, diz assim, ó, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir. E muitas vezes o meu erro, irmãs, e o teu erro é este, é falar demais e ouvir menos. Muitas vezes alguém vem falar alguma coisa, você nem sabe o que aquela pessoa vai dizer, você já tem a resposta na língua. Você não para analisar, para ouvir, para entender. Muitas vezes você não entende direito, né? Ouve alguma coisa errado, uma pessoa conta uma coisa, você ouve de forma errada. Muitas vezes gera contenda. Por quê? Porque não parou para ouvir. A pessoa está falando, você está lá, a mente maquinando, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou dizer, pensando no que vai dizer. Quando alguém falar, né, o certo é a gente parar, né, neutralizar todos os pensamentos e parar para ouvir o que aquela pessoa está falando. Aí, então eu vou ter, né, capacidade de raciocinar e saber a resposta que eu vou dar.
e dar uma resposta com sabedoria, mas muitas vezes eu fico só falando, 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 não paro para ouvir o que a pessoa está falando. E também, irmãs, o falar muito, a pessoa que não ouve, né, que só faz falar, 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 é arrogância. É uma arrogância eu não parar para ouvir a outra pessoa. Num diálogo é necessário um ouvir e o outro falar. Não tem como haver um diálogo se uma pessoa só fala, só fala, só fala e não para ouvir o que o outro quer falar, né. Então é necessário também eu parar para ouvir. A sabedoria está em parar para ouvir. Ouça mais, é necessário a gente ouvir mais, né. Se a gente ouvisse mais, nós pecaríamos menos, erraríamos menos. E aqui Tiago ele continua dizendo assim, ó, né, como eu já li: "Todo homem seja pronto para ouvir, pronto para ouvir". Alguém está precisando de você? Ouça, pare, ouça, preste atenção, né. Agora não fique pensando no que vai falar não, e nem fale além do necessário não. Pare para ouvir a pessoa falar. Quando você ouvir, raciocinar, aí você dá a resposta, né. Isso é um ato de sabedoria. Pensar antes de falar. Tiago aqui em Tiago 1:26 ele diz assim, ó: "Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã", ele está dizendo que é em vão, que nós não somos crentes, aquela pessoa que fala demais não é cristão coisa nenhuma, é um cristão somente de bocas. Então se eu quero demonstrar minha religião, se eu quero demonstrar que eu tenho Deus na minha vida, eu tenho que saber ouvir e falar menos. Tenho que observar mais e falar menos. Quem fala demais é o ditado popular, quem fala demais fala o que não deve. Por que, irmãs, é tanto mexerico, tanta fofoca, tanta contenda? Porque eu começo a falar e perco o controle da minha língua e começo a falar o que não era para falar. Então o melhor é refletir, não fique, né, preocupado porque você não tem o que falar não. Porque é melhor você pensar, analisar se aquela palavra vai instruir a pessoa, se aquela palavra vai edificar a outra pessoa, do que falar palavras precipitadamente e depois estar aí sem dormir de noite, aperreado, perturbado com o que falou e não era para ter falado. Quem aqui não já passou por isso, né? De ficar a noite sem dormir porque falou uma palavra que não era para ter falado. Por quê? Porque falou demais. Falou quando era para ouvir. Então, que todo homem seja pronto para ouvir, né? Analisar o que foi falado, analisar o que aquela pessoa, qual a intenção daquela pessoa, olhar nos olhos da pessoa quando estiver conversando e deixar a pessoa falar, que muitas vezes só quero falar, falar, falar e não paro para ouvir o outro falar. Então, que uma conversa só é um diálogo quando um ouve e o outro fala. Não tem como duas pessoas falando, não é um diálogo. Ali é uma confusão, né? Eu tenho que parar para ouvir, analisar, observar, para ver a resposta que eu vou dar. Aí eu vou dar uma resposta pautada na sabedoria. Vou pensar se aquela resposta é certa ou não, mas quando eu falo, só falo, só falo, só falo, a transgressão. Aqui em Provérbios 13:3 ele diz assim, ó: "O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação", né? Tem uma vida perturbada, uma vida inquieta, aquela pessoa que fala demais, irmãos, fala o que não deve e depois é preocupar: "Meu Deus, por que eu falei? Meu Deus, não era para ter falado. Meu Deus, não sei o quê". Aí liga: "Olha fulano, pelo amor de Deus, no dia fulano que eu disse não, no dia cicrano não". Então que possamos, irmãs, a Bíblia ela nos instrui a viver uma vida de paz, uma vida tranquila, pensar nas nossas palavras, analisar o que eu vou falar, se está edificando o meu irmão, se é certo aquilo que eu vou falar. Não é falar, falar, falar e depois vir pensar, depois que eu falar, pensar no que eu vou falar não, que eu pense antes de falar, antes de agir, que eu pare para ouvir o meu irmão. É necessário ouvir mais, a gente fala demais e ouve menos, então é necessário ouvir mais. Muitas vezes, né, alguém quem é que já passou por isso? Tem alguém chegar, vem te pedir um conselho, você nem ouve o que aquela pessoa está dizendo, você já vai com a resposta. Como é que você vai responder algo que você nem ouviu o que a pessoa está dizendo? Eu tenho que parar para ouvir o que aquela pessoa realmente está querendo dizer, o que ela está querendo passar, analisar. Não se preocupe em dar resposta, né? Pense um pouco. Se não puder dar resposta na hora, depois eu te dou a resposta, né? Mas não dê uma resposta precipitada, né? Aqui está dizendo: "Não falta transgressão". É a palavra de Deus que está dizendo: "O muito falar não falta transgressão". Quando a gente fala demais, a gente transgride contra Deus, a gente peca contra o Senhor, porque falam o que não deve falar. Fala palavras que magoam o irmão, falam palavras que geram contenda, acrescenta o que não era para ser acrescentado. Então que eu possa pensar antes de falar. Aí, continuando, né, o versículo: "Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios". O que é moderar os lábios de Deus? Moderar é reter, poupar, segurar, conter, restringir. É o que a Bíblia está dizendo, porque não fala tudo. O que pensa: "Não, eu posso falar isso aqui, mas eu não posso falar aquilo ali". É sábio, é prudente, né? O que é prudência, irmãos? É aquilo ali que eu estou prevendo antes de acontecer. Não é aquela pessoa que fala, 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 fala coisa e depois que aconteceu, que já falou,
é que vai tentar remediar o que foi falado, não. Prudente é aquela pessoa que pensa antes de falar: "Não, não vou falar isso aqui não que vai atingir meu irmão. Não vou falar isso aqui não porque vai gerar uma contenda. Não vou falar isso aqui não porque isso aqui é um segredo que não pode ser revelado". Então isso é a prudência. É o pensar antes de falar, né. Uma das coisas mais difíceis é controlar a língua, mas é possível, né. É possível. Então que possamos ter cuidado, né. Como estou? Como estão as minhas palavras? Será que eu estou agindo com prudência, pensando antes de falar? Porque tem uma coisa difícil, mas é pensar antes de falar. Mas temos que permitir que o Espírito Santo domine a nossa língua, controle a nossa língua, mantenha o controle da nossa língua, né. Porque se a gente falasse menos, irmãs, se a gente agisse assim dessa forma, nossa vida seria mais calma, com mais paz, mais tranquila. Mas muitas vezes a gente abre a boca demais, a gente quer falar demais e depois está aí o problema, está aí a situação, quero tentar remediar. Porque, lá no livro de Provérbios, aqui em Provérbio também fala que uma palavra dita, irmãs, ela não volta atrás. Depois de dita aquela palavra, ela não volta atrás. Então quero ter cuidado antes de falar, porque depois de dito, que é mais fácil conquistar uma cidade do que um coração ferido, magoado, que foi magoado com palavras, coisas ditas que não era para ter dito. Então que possamos ter cuidado, para que possamos ter uma vida com paz, uma vida tranquila, não pecar contra o nosso Deus. Então que possamos agir com sabedoria, ser sábios, prudentes, pensantes de falar: "Eu preciso melhorar nessa situação, eu preciso melhorar". Quantas vezes, irmãs, quantas situações que não precisava passar. Muitas vezes eu digo: "Ai, Deus está me provando que fulano me caluniou e fi", não, muitas vezes foi eu que procurei, por não controlar a minha boca, por não controlar. Se você vê que tem um ambiente, né, em que te constranja isso, em que te faz pecar contra Deus nessa situação, você não vai para lá, né. Faz o possível para não ir, para que nem venha pecar contra o teu Deus e nem venha trazer perturbação para a tua alma, né. Porque é tão difícil quando a gente fala uma coisa e tenta remediar aquilo que foi falado, né. Quantas amizades perdidas, porque falou o que não era para ter falado. Então que possamos ser prudentes, agir com prudência, observar a nossa boca, observar as nossas palavras como estão. Que eu possa observar as minhas palavras como eu estou falando, como está sendo as minhas amizades. Quem são as minhas amizades? Quem eu tenho ouvido? O que eu tenho falado? Será que eu tenho parado para ouvir? Será que eu tenho prestado atenção no que o meu irmão tem falado ou se eu tenho precipitadamente falado logo? Então que eu possa, irmãs, agir com prudência, que possamos agir com prudências para não pecar contra o nosso Deus, porque a Bíblia aqui diz, olha, não falta transgressão nas muitas palavras. Aqui é uma certeza que a Bíblia diz, quem fala muito transgride contra Deus. Quem fala muito peca contra Deus. Quem fala muito, né, fala contenda, fala coisas que não era para falar. Então que eu possa moderar a minha boca, temperar com sal, e toda palavra que sai da minha boca seja temperada com sal. Sabe o que é isso? É observar. Será que eu posso falar? Será que eu posso tirar essa brincadeira? Há brincadeiras que não era necessário ser tiradas. Há coisas que não era necessário ter dito, há elogios que não era necessário ter falado, mas se eu analisasse mais, eu pecaria menos. Então a Bíblia nos traz, irmãs, a reflexão. Como estão as minhas palavras? Para que eu não venha pecar contra o meu Deus, transgredir contra Ele. Que eu observe as minhas palavras. Só essa reflexão para nós no dia de hoje. Fique na paz de Deus e reflita como estão as tuas palavras. Você está ouvindo ou você está falando mais do que ouvido? Ou você está acrescentando aquilo que era para ser dito? E muitas vezes, né, perturbação, aquela agonia, e não sabe o porquê, porque está falando demais, falando que não era para ser falado. Que possamos aprender que não é necessário estar falando, não. Está perto de alguém, está andando com alguém, está passeando com alguém, ouça mais aquela pessoa. Eu uma certa vez liguei para alguém e ele: "Mas por que você está assim tão calada? Está triste?" "Não, estou ouvindo você falar, porque é necessário ouvir. Como é que eu vou saber o que a pessoa está querendo dizer se eu não analisar os fatos, se eu não ouvir? Então eu vou pecar, eu vou ser injusta, eu vou agir com injustiça, porque muitas vezes aquela pessoa está mentindo, mas eu não estou observando por quê, porque não estou ouvindo, não estou parando para ouvir. Então que eu ouça, que eu preste atenção, que eu esteja pronta para ouvir e seja tardia para falar, como instrui a palavra do nosso Deus. E fiquem na paz de Deus e tenha todos um bom dia.